I'd forgotten to put that on. All right. So the theme is the comeback law. Now, Então, o when you tema think é o about lei do retorno. Então, quando yeah, pensamos, when you think about law, you immediately think punishment, and you may think punishment. You may think legalistic terms. então, quando nós pensamos em lei, nós sempre pensamos em punição, sempre pensamos em termos legalistas. Yeah. And so to begin with, I'd like us to please go to Matthew 13, Então, vamos começar por verse ler o 1 and 3. livro de Mateus 13, versículos 1 e 3. Okay. That's going to be our first scripture. And I Será a have the nossa primeira leitura. contents. I have the contents for the presentation on the screen. We'll first look at what is the comeback law. Then we'll look at the knowledge of secrets. We will then look at the revelation knowledge. We'll look at revelation knowledge versus revelation. And finally, we will look at instruction versus law. Então, os conteúdos da lição 2, primeiro é o que é lei do retorno, o segundo será o conhecimento dos segredos, a terceira é a revelação do conhecimento, o quarto ponto será a revelação versus conhecimento da revelação, e o último ponto será a instrução versus a lei. Okay. So, number one, what is the comeback law? In Matthew Então, 13, verses 1 to 3, então o que é o regresso da lei? Em Mateus 13, de 1 a 3, it says, that same day Jesus went out of the house and sat by the lake. Such large crowds gathered around him that he got into a boat and sat in it, while all the people stood on the shore. Then he told them many things in parables, saying, a farmer went out to sow his seed. então diz assim: naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e sentou-se às margens do lago. Ao seu redor reuniu-se uma grande multidão, de modo que ele entrou em um barco e sentou-se nele, ao povo reunido na praia. Jesus falou muitas coisas por parábolas, dizendo: o semeador saiu a semear. Amen. And so here Jesus begins to teach the people the four types of seed environment. Então, aqui o Jesus começou a ensinar o seu povo os 4 tipos de ambiente, Which affected the seeds. os quais afetaram as sementes. So he explained, for instance, for the seed that fell along the path, it was eaten by the birds. Ele, por exemplo, disse que a semente que caiu no caminho, ela foi comida pelos pássaros. And then environment number 2, the seed that fell on rocky places, it germinated quickly and it withered as quickly as it had germinated, because the soil was little and it had no way of developing roots. Uh, então, diz que aquela que caiu, a outra parte caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. It had no way to develop roots. Então, ela não tinha como desenvolver raízes. Okay, and then the third seed was thrown into thorny bushes or thorns. Então, a outra
Deixa eu ver aqui. Outra caiu. hum, Deixa eu ver, ela caiu no sítio onde havia muita terra. No, thorny bushes. Onde havia, um, eu não sei, let me check here. Thorny bushes, what that means. Espinhos. Né? Espinhos, yeah. Okay. So on the thorny bushes, the new plants were choked by the thorns themselves once they germinated. Então, onde elas cresceram, elas foram sufocadas enquanto elas se germinavam. Mm. And then the third type of seed fell on good ground, and there good crops were produced. E o terceiro tipo, ele caiu em boa terra e boa produção foi, e houve boa produção. So I'll ask everyone just to bear with us. We need to give ourselves time for translation, right? And then when we go to Matthew 13, 9 to 12, we see there Jesus carrying on and he says, whoever has ears, let them hear. The disciples came to him and asked, why do you speak to the people in parables? He replied, because the knowledge of the secrets of the kingdom of heaven have been given to you, but not to them. Whoever has will be given more, and they will have an abundance. Whoever does not have, even what they have will be taken from them. This is why I speak to them in parables. Though seeing, they do not see. Though hearing, they do not hear or understand. Então, no mesmo capítulo de Mateus 13, a partir do versículo 9, diz assim: aquele que tem ouvidos, ouça, ouça. Os discípulos aproximaram-se dele e perguntaram: por que falas ao povo por parábolas? Ele respondeu: a vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas não a eles. Pois ao que tem, mais lhe será dado e terá em grande quantidade. Mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por essa razão, eles falam por parábolas, porque vendo não vêem e ouvindo não ouvem nem entendem. Yeah. So my question tonight is, do you know what you have? Então, minha questão nesta noite é: tu sabes o que tens? As a matter of evidence, your question to Jesus already, which is, why do you speak to the people in parables, already calls you out or calls me out. So what I'm saying, yeah. Okay, so the fact that I'm asking, right, Jesus, why do you speak to people in parables? It already Então, shows. de fato, eu estou a perguntar a Jesus por que tu estás a falar em parábolas. Ele já demonstra, It already shows that I don't know what I have, ele já demonstra de que eu não sei o que eu tenho. right? I am already showing that I don't know what I have. Eu, de fato, estou a mostrar que, de fato, eu não sei o que eu tenho. Okay. And somebody may be saying, you know, Lord, open the eyes of the world so they can see. Alguém pode dizer: oh, Pai, abra os olhos do mundo para que eles possam ver. Lord, heal the world. Oh, Senhor, cura o mundo. Lord, reveal yourself to the world. Oh, Senhor, revela-se a si ao mundo. Lord, why is the world not listening to you? Oh, Senhor, por que o mundo não ouve a si? Well, do people who do not believe in God, in Jesus Christ, or in the word of his prophets receive any healing, for example? Então, será que as pessoas que não acreditam na palavra de Deus ou creem em Jesus Cristo, será que eles chegam a receber alguma cura? Do people who become transformed without believing? Do people become transformed without believing in God or in Jesus Christ or in the word of his prophets? Será que as pessoas ficam transformadas sem Jesus Cristo, sem a sua palavra ou a palavra dos seus profetas? People become born again
without believing in God or in Jesus Christ or in the word of the Lord through his prophets. Ou as pessoas tornam-se nascidos de novo sem Jesus Cristo, sem a sua palavra, sem os seus profetas. Okay. I think we know the answer to that. Acho que todos sabemos a resposta para isso. Hebrews 11:6, Hebreus 11:6 it says, but without diz, faith, it is diz que sem a impossible fé to please him. é impossível agradar a Ele. For he that comes to God must believe that he is, and that Porque he is, porque aquele que vem a Deus tem que crer que Ele é, and that he is a rewarder of them that diligently seek him. que é aquele que beneficia a todos aqueles que o procuram de forma diligente. Yeah, so I mean, it's quite clear. If you seek him, you will find him. If you É believe in claro, him, é claro que se você busca Ele, vai encontrar. Se você crer nele, you will find him, you will have him. irá lhe encontrar, irá tê-lo. Just like some of us, the disciples ask, why do you speak to the people in parables? Tal como nós, os discípulos, também perguntavam, por que tu falas em parábolas? In the other gospels, like Gospel of Luke and Mark, it actually says that they asked him what he meant by those parables. Então, em outros evangelhos, como Marcos e Lucas, eles perguntavam o que tu queres dizer, qual é o significado dessas parábolas. So they did not know, just like we may not know today, although Jesus E- himself said, you have received the knowledge of the secrets of the kingdom of God. Eles também não sabiam, como nós também não sabemos, quando Jesus diz que você já foi dado o conhecimento, eh, knowledge of secrets, isn't it? Yeah, the knowledge of the secrets of the kingdom, like it's there Ok, in the scripture. o conhecimento dos segredos do reino, tal como vem escrito nas escrituras, como é So again, mencionado nas escrituras. I'm asking, do we know what we have? Então, mais uma vez eu pergunto, será que cada um de nós sabe o que temos? Because the knowledge was given to us, but not to the world. Pois o conhecimento foi dado a nós e não ao mundo. God has given you something different from what he has given the world. Deus deu a si algo diferente daquilo que ele deu ao mundo. As the creator, God has given everyone who lives human life. Como Criador, ele deu a todos aqueles que são seres humanos a vida. However, God, the Father, has given everyone who believes in Jesus Christ human life and everlasting life. Então, de fato, Deus deu a todos aqueles que creem em Jesus Cristo a vida e a vida eterna. So those born into this world are merely his creation, but those born into the life to come are his children. Então, aqueles que nasceram neste mundo, eles de fato são a sua criatura, mas aqueles que nasceram para a vida, eles são, para a sua vida, eles são os seus filhos. So with God, it's not enough to be born. Então, para Deus, não é suficiente ter nascido. He calls you to be born again, Ele chama a ti para você nascer de novo, something higher, para algo maior, something deeper, algo profundo, something intimate, algo íntimo, something that lasts forever. algo que irá durar para sempre. All right. I can hear some sounds in the back. I just want to ask if we could all mute. Sorry, Brother Lawrence, will you please mute your mic? Thank you. All right, thank you. So God has given you something different from what he has given the world. Então, Deus deu a si algo diferente daquilo que ele deu ao mundo. As the scripture says, God
He's not just giving you secrets, he has given you the knowledge of the secrets of his kingdom. Então, como vem a Escritura, ele não só deu-te segredos, mas como também ele deu-te conhecimento dos segredos do seu reino. The knowledge of the secrets. O conhecimento dos segredos. Let's reflect on this. Vamos refletir nisto. It's one thing to be told a secret, Uma coisa é ser dito um segredo, it's another to have that secret explained. outra é você ter a explicação desse segredo. So I'm going to say the next thing without the intention of politically polarizing the church. Então, vou falar outra coisa sem de forma, sem polarizar, sem estar a polarizar a igreja de forma política. But it's just as illustrations and in the interest of our understanding. É só ilustrações para o interesse do nosso entendimento. So it's one thing to be told the secret by the old regime that they rigged the October elections last year. Could you It's say again? Sorry. okay. It's one thing to be told the secret by the old regime that they rigged Uma coisa the é October elections last year. Uma coisa é ser dito o segredo pelo regime que ganhou as eleições de outubro, para o regime antigo que ganhou as eleições de outubro, mês de outubro. Yeah. It's another thing to get the explanations of how it was done. Outra coisa é ter a explicação de como é que isso foi feito. Okay. So, like Jesus says, if you have the knowledge of the secrets of the kingdom of God, just like any other kingdom, that means Então, you como Jesus have, disse, você tem o Yeah. conhecimento, É o um conhecimento do segredo. intérprete. that means you will have more if you have Significa que that você terá knowledge. mais. Você terá And if mais you se você don't, tiver esse conhecimento. and if you don't have the knowledge of the secrets of whatever kingdom, then even what you have will be taken from you. E se você não tiver conhecimento de qualquer que seja o reino, de segredo de qualquer que seja o reino, até aquilo que você tem será retirado. So another example, Então, mais outro exemplo. why is the consumption of tea all over the world associated to to Queen Elizabeth from the Kingdom of Great Não. Britain? Então, por que o consumo do chá em todo o mundo está ligado à rainha Isabel II do Reino Unido? Okay. The secret is if you want to have class, you will drink tea like the Queen. Não complica. Não O senta no segredo, seu se você sítio. quer ter classe, Antes você da- vai tomar chá. Não quero fresco. All right, please help to mute. It's actually distracting. If somebody could help to mute, thank you. Yeah, so the secret is that if you want to have class, you will drink tea like the Queen. Então, a verdade é que se você quer ter classe, você vai ter que tomar chá do mesmo jeito que tomava a rainha. And maybe drink tea with her when she was Ou se calhar alive. ou até ter tido a oportunidade de tomar chá com ela na altura em que ela estava viva. But do you know what is behind this secret? Mas será que você sabe o que está por detrás desse segredo? Only those in that kingdom have had the knowledge of this secret. Apenas aqueles que fazem parte daquele reino têm um conhecimento desse segredo. So it had nothing to do with being high class. Então não tem nada a ver com estar na classe alta. It was simply a tactic to monopolize British tea. Era só uma tática de estar a monopolizar de British, sorry? British tea. Era uma forma de estar a monopolizar o chá britânico. Tea was discovered in China. O chá foi descoberto na China. It was exported to Europe by the Dutch. E foi exportado para a Europa pelos
dinamarqueses, No, Dutch, that's Holland. pelos holandeses. Thank you. All right. So, seeing the success and benefits of tea, Britain Está a ver os sucessos e os benefícios do chá. Britain quickly banned tea exported by the Dutch. Sorry. Britain quickly banned, they try to stop the Dutch from exporting tea to Europe Então, eles from fizeram China. um esforço de estar a impedir que pudessem importar, que os holandeses pudessem estar a importar o chá da China para a Europa. And they started importing it directly from China and began a worldwide campaign of British Então, tea, British tea. Então, eles, os próprios britânicos, passaram-se eles mesmos a importar diretamente da China para a Inglaterra e para todo mundo e consideraram aquilo como sendo o chá britânico. So back then it was, well, it's about having class, right? Então, desde lá, foi como ser chamado, como sendo alguém de classe. Okay, so, but here comes one of the secrets of the kingdom of God. Mas aqui vem um dos segredos do reino de Deus. So, are you ready? Então, estamos preparados? Let's listen to Jesus today. Então, vamos ouvir Jesus hoje. All right. So, in Matthew 13, 14 to 15, Em livro de Mateus 13, 14 a 15, it says, in them, that's the world, is fulfilled the prophecy of Isaiah. You will be ever hearing, but never understanding. You will be ever seeing, but never perceiving. For this people's hearts has become calloused. They hardly hear with their ears, and they have closed their eyes. Otherwise, they might see with their ears, hear with their ears, they might see with their eyes, hear with their ears, understand with their hearts, and turn, and I will heal them. Então, diz assim: neles se cumpre a profecia de Isaías. Certamente vocês ouvirão, mas jamais entenderão. Certamente vocês verão, mas jamais perceberão. Pois o coração deste povo se tornou insensível. De má vontade ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração, converter-se e eu os curaria. Yeah. Amen. Amém. So that word turn there is in the context of repenting, readjusting to the original purpose. Então, essa palavra aqui da mudança tem a ver com reajustar-se com o propósito da salvação. Returning to God, Voltar para Deus. going back to the original state, Voltar para o estado original. to come back. Estar de volta. Only then will there be healing. Apenas assim é que a cura será estabelecida. Will there be fruit? Haverá frutos. Will there be peace of God? Haverá a paz de Deus. And much more will be added. E muito mais será adicionado. So from here, Jesus then explains the parable of the 4 types of seeds. Então, a partir daqui, o Jesus então explica a parábola dos 4 tipos de sementes. He gives them the revelation knowledge about the secrets of the kingdom of God. Ele dá a revelação e conhecimento dos segredos do reino de Deus. So we see for the first type of environment, Thank you. the devil came and Thank you. stole the seed from their hearts. Sorry. So in the first environment where the seed fell along the path, the enemy Então, came and stole that seed. no primeiro ambiente em que foi colocado as sementes, o inimigo veio e roubou aquelas sementes.
Okay, and where the seed fell on rocky places, Então, onde a semente caiu em locais rochosos, it's people who get excited about the word of God and then they quickly fall away because they have no roots, they are not grounded. é onde as pessoas ficam muito satisfeitas com a palavra de Deus, mas depois, porque eles não têm raízes, elas saem, desaparecem logo. Yeah, so the third environment is thorny bushes where the seeds gets choked. And what does that mean? Então, o terceiro ambiente é onde elas vão naqueles sítios espinhosos, em que as plantas ficam apertadas. E o que isso significa? That means it's believers who basically pursue wealth and worldly cares and end up being deceived and they become unproductive with the word of God. Então, são nessas situações que as pessoas procuram por riquezas e cuidados do mundo, e as situações do mundo enganam-lhes e eles tornam-se improdutivos com a palavra. Yeah. So remember, these are believers. It's not talking about the world. Jesus is referring to people who believed and then they got choked by Então, aqui está pursuing falando de wealth crente. and Aqui está falando worldly cares. Está falando de crente. Jesus está a falar que eles procuravam ter riquezas e coisas do mundo. And then the fourth environment is the good ground. O quarto ambiente é a boa terra. And the revelation there is that the people believed in the word, they applied the word, they understood the word, and as evidence, they multiplied what they had. Esse desconsagrar, eu me consagrar. Yeah, so sorry. Okay, thank you. So sorry, money medium. I'm so I sorry. gotta repeat it, no problem. I was just saying that the good ground where the seed fell, Então, aqui estamos a dizer que a boa terra em que a semente caiu. that's where we see people who, it's believers who believed or people who believed, É onde a gente vê pessoas que creem, they applied what they believed, eles aplicaram naquilo que eles creram, and because they understood it, they produced and they multiplied what was given to them. e porque eles entenderam e perceberam, eles acabaram multiplicando naquilo que eles aprenderam, naquilo que eles têm. They multiplied their knowledge. Eles multiplicaram o seu conhecimento. They multiplied their fruit. Eles multiplicaram o seu fruto. So this is why we really can't be satisfied with just getting a revelation. We need revelation knowledge. É por isso que nós não podemos ficar satisfeitos só por termos a revelação. Nós precisamos ter o conhecimento da revelação. I mean, we may ask, okay, so I had a revelation. So what? That's the so what test. So what? Você até pode dizer, pois eu tenho a revelação e daí? Então, é que é o tal teste de e daí. Yeah. Revelation is eye-opening. A revelação é abrir dos olhos. But revelation knowledge is understanding the revelation. Mas o conhecimento da revelação é eu estar a entender a revelação. A revelation happens when the light of God shines on something that for you to see. Então, a revelação de Deus é quando a luz de Deus when the light of God When the light of God shines on something for you to see. É quando a luz de Deus brilha em algo para você ver. Okay? That's revelation. Revelation knowledge Essa é a revelação. is when your eyes are open to understand what you are looking at under the light Então, of God.
Então, o conhecimento da revelação é quando os seus olhos são abertos para poderes entender, quando a luz de Deus brilha para tu poderes entender aquilo que é a revelação de Deus. When your eyes are open to understand what you're Quando os looking seus at olhos estão under the abertos, light of God. quando os seus olhos estão abertos para entender aquilo que tu tens debaixo da presença de Deus. So we must understand that with revelation, we still need knowledge of that Então nós devemos revelation. entender, nós devemos entender que com a revelação nós precisamos de ter o conhecimento dessa revelação. And with the knowledge we have, we also need revelation. E também com o conhecimento que nós temos, nós precisamos de revelação. This is what Jesus meant when he said, what you have, more will be added to you when you are productive in the kingdom of God. É quando Jesus disse que aquilo que você tem, sorry, what you have, sorry. With what you have, more will be added when you're productive in the kingdom of God. Então, com aquilo que você tem, mais será produzido quando tu tiveres a palavra de Deus. So the revelation becomes knowledge. Então, a revelação torna-se conhecimento. And that knowledge needs even further revelation. So you keep going like that. Então, esse conhecimento ainda precisa de muito mais revelação. Então, você tem que continuar a fazer. Revelation is so important to us. When you think about Moses, he had revelation of what happened in Genesis before he was even born. Então, sorry. So Moses had revelation knowledge of things that happened before he was born. Então, Moisés teve a revelação de coisas que aconteceram antes dele ter nascido. And John had revelation of things that were to happen way after he died. E João teve a revelação das coisas que iriam acontecer muito depois dele da morte dele. Things we are seeing today. Coisas que nós estamos a ver hoje. And in verse 15 of Matthew 13, então, no versículo 15 de Mateus 13, as Jesus said, for this people have become calloused. They hardly hear with their ears, and they have closed their eyes. Otherwise, they might see with their eyes, hear with their ears, understand with their hearts, and turn, and I will heal them. então, pois o coração deste povo se tornou insensível. De má vontade ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração, converter-se e eu os curaria. In other words, if I could just exchange some words there, it says, understand with their heart and come back, and I will heal you. Então, em outras palavras, é entender com seus corações e voltar e eu poder os curar. Jesus says. Jesus diz. Put it another way, come back and you will live. Colocar de outra maneira, é volte e você viverá. Amen. Amém. This is the comeback law. Esta é a lei de volta. So God will speak to us throughout the year about the comeback law in the marriage school program. Então, Deus irá falar conosco ao longo do ano sobre a lei de retorno. Yeah, in the marriage school program. No programa de escola do casamento. The most important thing in life is relationship. A coisa mais importante na vida é o relacionamento. The only thing you can take into eternity is relationship. A única coisa que pode levar para a eternidade são relacionamentos. And God is eternal. E Deus é eterno. It's incredible that He's given us the opportunity to begin to relate to Him even
in this physical world. É incrível que ele permitiu que nós relacionássemos com ele mesmo neste mundo físico. And so the comeback law exists because of relationship. This is the point. Então, a lei do retorno existe por causa do relacionamento. Este é All o right, ponto. we can see there in Malachi 3:7, where God says, return to me and I'll return to you. Podemos ver isso no livro de Malaquias 3:7, onde Deus diz: volte para mim e eu voltarei para si. In Joel 2:12-15, he says, return to me. No livro de Joel 2:12-15, ele diz: volte a mim With all your heart, com todo o seu coração, with fasting and weeping and mourning. com, com jejum e sofrimento e dor. And then in Jeremiah 1, he also says, return to me. Em Jeremias 4, versículo 1, ele também diz: volte a mim. It's this very comeback law that restored the relationship between God and the people of Nineveh in Então, Luke 11:32. é nesta lei de retorno que Deus voltou a se relacionar com o povo de Nínive, né? Mhm. In Luke 11:32. No livro de Lucas 11:32. So like the scripture says, the people of Nineveh will be judges if we fail to apply the law that the Então, Bible como is diz a showing Escritura, us. é como diz a Escritura, que o povo de Nínive será julgado se eles não aplicarem a lei que nós estamos, a nossa lei. Again, in Luke 15:11-32, No livro de Lucas 15, 11 a 32, the prodigal son practiced the comeback law and restored his filho pródigo. relationship O filho pródigo, ele praticou a lei de retorno e ele restaurou o seu relacionamento with God and his family. com Deus e com a sua família. Amen. Amém. So according to the comeback law of God in Acts 3:19-20, we can see there it says, repent or come back, then repent and then turn or come back to God so that your sins may be wiped out, that times of refreshing may come from the Lord, and that he may send the Messiah who has been appointed for you, even Jesus. Então, no livro de Atos, Atos 3:19-20, estou aqui a abrir. Yeah. Diz assim: arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam apagados, para que venham tempos de descanso da parte do Senhor e Ele manda o Cristo que já foi designado a vocês, Jesus. Amen. Amém. I mean, we can see that this comeback law, if you really understand the crux of the matter here, Nós verificamos que esta lei de retorno, se nós entendermos, if we understand the crux of the matter, we'll see that there is something great about relationship. nós conseguimos perceber essa parte dos problemas, nós podemos ver, existe algo grande sobre os relacionamentos. To the point that God will appoint the Messiah for us De ponto que Deus irá indicar o Messias para nós, to come back to him. para que nós voltemos para Ele. And he expects us to come back to one another as well. E Ele espera também que nós voltemos para um ao outro também. And God knows that if it was up to men, Deus sabe que relationships se will dependesse do fail. homem, se dependesse do homem, relacionamentos iriam cair. And that's why he has a comeback law. É por isso que Ele tem essa lei do retorno.
But it is this, but is this really a law or an instruction? That's the question Será that que we isto é may be mesmo, asking. será que isto aqui é mais uma lei ou é uma instrução? Esta é a questão que eu vou colocar agora. So the instruction is simply a direction or order that tells someone what to do. Então, a instrução é simplesmente uma direção ou ordem do que alguém deve fazer. A law is a rule within a system of rules. Então, mas lei é uma regra dentro de um sistema de regras. Yeah, which these rules are particular to a community, a country, or a kingdom. Onde essas regras são praticamente para um, para um país ou para uma região. And this kingdom recognizes and regulates, or this law recognizes and regulates the actions of its subjects or members. Então, essa lei, this law, sorry, This law recognizes and regulates the actions of its members. então essa lei reconhece e regulariza as ações dos seus membros. So a law will correct behavior. Então, uma lei pode corrigir um comportamento. In and of itself, an instruction does not have regulating power. In on itself. By itself, an instruction does not have regulating power. Então, por si só, ela não tem poder nenhum de regular. Instruction has no power to regulate. A instrução não tem poder para regular. An instruction may be subjective, but a law is always objective. Uma instrução pode ser subjetiva. Yeah, subjective. Então, uma instrução pode ser subjetiva, mas a lei But a é sempre law, objetiva. exactly. So they may not be a consequence if you fail to follow instructions. Então, pode não ser uma consequência, você pode não ter nenhuma consequência se você falhar instruções, But failing to comply with the law, there's always a consequence. mas falhar em cumprir com a lei há sempre consequências. So here's the law. Então, esta aqui é a lei. When we look at Luke 13, verse 3, it says, unless you come back, you will all likewise perish. Então, Lucas 13:3 diz, a não ser que você volte, tu poderás sempre perecer. Okay. In Acts 17:30, it says, God has ignored the times when he has overlooked times of ignorance, but he is commanding everyone to come back. E no Atos 17:30, ele overlooked. Yeah, ele ignorou ou foi paciente. Ele foi paciente. Ele ignorou, né, os tempos de ignorância. Exactly. Mas Yeah, ele agora comanda que seu povo seja de volta. right. So, I mean, I have laid out the scriptures there. We can see that if there is no coming back, there's a consequence. That's what makes this a law. Então, se não haver nenhum retorno, há consequência. É assim como é feita a lei. So the final point to note is that even grace is accessed under this law. O ponto final é que mesmo a graça é acessível através da lei. Because without repentance, there is no salvation. Porque sem arrependimento não há salvação. Amen. Amém. Amen. What does this have to do with marriage? Então, mas afinal, o que isto tem a ver com casamento? But immediately, was this an altar call or something?
Será que isto aqui o irmão e me deram um chamado para o altar ou algo parecido? One of the things that God holds very highly is marriage. Uma das coisas que Deus é, segura é o casamento. Marriage was ordained by God and it was the first institution. Before church, Então, before government, o casamento foi ordenado por Deus. Foi a primeira instituição antes de igreja, antes de qualquer governo. it is through marriage that we multiply. É através do casamento que nós multiplicamos. And note this, it is through marriage that we take dominion. Note que é através do casamento que nós tomamos domínio. God opens the Bible with a ceremony of a wedding ceremony. Deus Adam abre and o Eve. casamento. Deus abre a Bíblia com uma cerimônia de casamento que era o Adão e Eva. And God closes his word with a wedding ceremony, Jesus and the church. Então, e Deus fecha suas palavras com com uma cerimônia de casamento que é Jesus e a igreja. And throughout, he's talking about relationship. E durante todo esse período, ele tem estado a falar sobre relacionamentos. And everywhere we turn, we see come back. E eu, todo lado que a gente vira, encontramos retorno. The illustration I want to give is when you look at a plane that's flying, A ilustração que eu quero dar é quando você vê um avião que está a voar, and it's like a relationship. The plane has a point of departure and a point of destination. é como se fosse um relacionamento. O avião tem um ponto de partida e um ponto de destino. And there's a route that this plane must follow. Existe uma rota que esse avião deve seguir. But along the way, there may be a storm somewhere, so the plane has to deter. Então, durante o caminho pode haver algumas tempestades, Storm, alguns, yeah. e ela tem, There ela may tem be que turbulence, pode haver turbulência, so the plane has to somehow go a different, but get out of its route for for some time. e por causa dessa turbulência, o avião tem que ser um bocadinho da sua rota por algum tempo. There may even be zones that plane is not allowed to fly, so they have to go around that area. Às vezes pode haver zonas que ela não pode viajar, não pode voar e ela tem que sair daquela área. But one thing that the plane must absolutely do is always return to that route. Mas uma coisa que o avião deve fazer é sempre ela voltar para a sua rota, So that they can get to their destination. para que possam chegar ao seu destino. And so marriage may sometimes be like that. E aí o casamento às vezes pode ser assim. Family relationships can be like that. Relacionamentos familiares também podem ser assim. Community relationships can be like that. Relacionamentos comunitários podem ser assim. We constantly have to pull back our plane so we can get there. Constantemente nós temos que pull back, é tipo levar para trás, né? O nosso plano para que Return possamos to the chegar lá. route, yeah. Mhm. Sim, sim. So, Voltar as I said, throughout the year, we're going to look at comeback strategies. Então, como disse, durante o ano nós iremos falar sobre estratégias do retorno. Maybe you never thought about a comeback strategy after an argument with your spouse. Calhar você nunca pensou sobre uma, uma estratégia depois de ter uma discussão com o seu cônjuge. When there was a fallout, you never thought, how do I come back to this Quando houve relationship? quando houve um deslize, quando houve uma caída, você nunca pensou como é que eu posso voltar para este relacionamento?
Amen. Amém. So there's a lot that I could go on about. I just want to thank Mancrimildo for the translation. And now we are open for Q&As, Há muito questions que and podemos answers. falar, há muito que podemos falar, mas quero agradecer pela tradução e estamos abertos para perguntas e respostas. Yeah. And like I said, this is the foundation to the real message, which is comeback strategies. The foundation Então, was to address the comeback law. então, estas aqui são as fundações para a estratégia do retorno. Q&As, table is open. Let's talk. Então, a mesa está aberta para perguntas e respostas. Vamos falar. Hello, anybody out there? Since I can't see you, I at least have to hear you. Pelo menos Alô, boa noite. Boa noite. Boa noite. Alô, boa noite. Aqui é a irmã Cândida. Olá, Mana Agora, Cândida. com a Matola Santos. Bem, a minha pergunta foge um bocadinho do tema, mas é algo que eu tenho curiosidade e ainda não tive a oportunidade de ter um esclarecimento. Okay, my question pra- is Oh, yes. my question is a bit different, but it's something that I'm always curious and I would like to have a clarity. Ok. Obrigada por dizer que o casamento, apesar dos homens ter se apropriado mais do que ser uma lei de estados dos homens, é uma instituição divina constituída por Deus e a palavra é clara: o que Deus uniu, o homem não separa. É aí que parte a minha questão. Anybody can translate that for English. Ok. Então, eu gostaria de saber o seguinte: Deus abomina o divórcio. Talvez já houve um tema sobre divórcio, eu não pude participar. Deus abomina o divórcio. E diz em algum momento, eu não posso citar os versículos bíblicos, mas dizem que quem apartar-se da sua esposa está a cometer pecado e casar-se e estar com outra pessoa está a cometer adultério. Mas em caso de um divórcio justificado, onde ele The Bible says, o homem the abandona, Bible says that God is against divorce, that he hates divorce. I cannot cite the scriptures, but the Bible speaks of God hating divorce. Mhm. então, sim, quando ou a mulher ou o homem abandona e depois ele acabam divorciando, o casal divorcia-se, ele pode se casar novamente When pela the igreja. spouses separate after divorce, can either of the two be remarried by the church? That's the question. Ou apenas é possível que a pessoa case de novo quando o casamento for dissolvido pela morte. É possível Okay. haver recasamentos. Or can the person be remarried only after there's death? Or are there any regulations towards that? Okay. Obrigado, Mana Cândida. Thank you for that. I think the question was clear. Então, acho que a pergunta foi clara. Yeah. Are there any takers? Because this is a conversation now, Q&As. Este aqui é um momento de conversa. Alguém quer tentar responder? Acho que não. Any takers? Well, as people think about what you've asked,
Então, sobre o que as pessoas pensam sobre aquilo que perguntaste. Yeah, I mean, the Bible talks a lot on, not a lot, but it does touch on divorce, and it says things like God hates divorce. Então, a Bíblia fala muito sobre isso, fala coisas como Deus detesta o divórcio. Jesus said in the book of Matthew, I think it's 19, that you can't get divorced except for infidelity. Então, Jesus diz numa das escrituras, que acho que é 19, Mateus 19, em que ele diz que tu não podes divorciar a não ser que seja por infidelidade. And, you know, one of the scriptures you quoted, Mana Candida, was if a woman gets married after being divorced, they're committing Uma adultery. das escrituras que a Mana Kanda mencionou foi de que se uma mulher casa-se, if a woman, sorry, If a woman gets divorced and then marries again, they're committing adultery. Então se uma mulher divorcia-se, casa-se de novo, então ela está a cometer adultério. Yeah. So to simplify things, Então, para simplificar as coisas, I would like to look at what Jesus said in Matthew 19. gostaria de ver o que Jesus disse no livro de Mateus 19. Because I personally feel that scripture sometimes it's almost like it's giving permission to divorce, but that's not what Jesus was saying for infidelity. É que chega a parecer que Jesus permite que de fato haja divórcio por causa da infidelidade. Yeah, because what Jesus was explaining there, I'm trying to Jesus get estava a to it. explicar ali, Because they asked him the same, I think they asked what you asked. Yeah, in verse 8, it says, okay, verse 7, it says, why then, they asked, did Moses command that a man give his wife a certificate of divorce and send her away? So they're asking, why did Moses allow divorce? então eles perguntaram, então por que Moisés mandou dar-lhe uma certidão de divórcio e mandá-lo embora? Então eles estavam a perguntar por que Moisés permitiu o divórcio. And in going deeper in this conversation, and it E says, nessa conversa, like it says in verse 9, I tell you that anyone who divorces his wife, except for sexual immorality, marries another woman, commits adultery. então no versículo 9 diz que, no entanto, eu digo que todo aquele que se divorciar da sua mulher, exceto por imoralidade sexual, e se casar com outra mulher, comete adultério. I believe that Jesus is not saying infidelity is a good reason to get divorced. Eu acredito que Jesus não está querendo dizer que a infidelidade é um bom motivo para dar divórcio. He already said in verse 8, he said, Moses permitted you to divorce your wives because your hearts were calloused. They were hard. They were not open to God. Então, ele diz assim que Moisés permitiu que vocês se divorciassem das suas mulheres por causa da dureza do coração de vocês. So going Ou back seja, to your question, então, indo de volta para a sua pergunta, your question was, will the church marry someone who was divorced, right? então a questão é, será que a igreja pode casar alguém que já foi divorciado? So the question or the issue is not divorced or not. The issue is the heart. Não, o problema aqui não é o divórcio ou não, o problema aqui é o coração. The issue is you can marry as many times as you want, but if the heart has problems, O problema é que tu podes casar quantas vezes tu quiseres, mas se o coração tem problemas, it will be a problem. vai ser um problema. The hearts of the people during Moses' times were close to God.
Os corações das pessoas no tempo de Moisés eram próximas a Deus. They were closed in marriage. So they desired things that God did not allow. Eles estavam fechados para Deus, eles estavam fechados em casamento, eles desejavam coisas que não agradavam a Deus. Yeah, so that's how I would answer that. É assim como ele acha que deve responder. Because marriage is beyond the physical act, it's a spiritual matter. Porque o casamento é para além dos atos físicos, está ligado à espiritualidade. Yeah, that's why God talks about love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind. É por isso que ele diz: conhece Deus com com toda a sua alma, com todo o seu coração. Yeah. I don't know if that helps. Obrigada. Eu acho que Diácono Emílio foi politicamente correto, não chegou a dizer sim ou não e trouxe uma nova perspectiva que depende do coração da pessoa. Mas em simultâneo trouxe palavras, trouxe a escritura que fala, do qual a lei de Moisés dizia e o ensinamento que Jesus trouxe. Eu penso que pode haver, eu falo isso porque eu sou psicóloga e me deparo com Mhm. também casais cristãos que vêm em busca de ajuda no Oh, consultório. Candida. So Oh, I think sorry, Deacon sorry, Andrew, sorry. you were politically correct. You avoided saying yes or no, but really it depends on the heart of the person. I think that's what I remember. And then she's a psychologist, and and um, and counsels couples, married as well, Christian couples. Yes, go on. Uhum. Yeah. Então, eles, quando estão perante adultério comprovado, até confessado, do seu parceiro ou parceira, And e when eles couples are facing situations of adultery where they have confessed that it did happen, ao ponto de até existir filhos fora e tudo mais. Somos uma sociedade tradicionalista, machista, e então alguns dizem não, tolera, aceita, etc. Mas to alguns the dizem point não, that they não, have, seu marido to foi the point that they divorciado. have children outside of the marriage. But we are a traditionalist people, and they accept the situation. Sim. Então, uma paciente minha disse, eu divorciei-me por conta do adultério, mas depois eu One of her perguntei, patients "Você é said divorciada?" I Não, não. divorced. One of her patients said I divorced because of adultery, but Ela está divorciada há 2 anos, ela disse, à luz das escrituras, eu vou permanecer solteira, não me irei casar mais, porque estaria a it's cometer been 2 adultério. years, and she's decided she's not going to marry again. She would rather commit adultery. Então, eu fiquei tipo, ok, e ela está muito convicta, isso para ela faz muito sentido. Está a privar-se de viver novas experiências, novos amores que podem ser muito mais leves e melhores para a sua saúde mental e para a sua vida, até porque é uma moça muito jovem. E Okay, por so conta she's decided da not escolha to exposta remarry dessa because forma, she does not want to commit adultery. And so she's decided to deprive herself of joy and happiness, and yet she's still a young woman. Hello? Yeah. Mana Candida? Yeah, okay. So yeah, I mean that's a very that can be a very long discussion. I De fato, wasn't isso pode ser uma discussão longa. yeah, I wasn't trying to be politically correct because Não I estava a know tentar this is Não estava a tentar ser politicamente correto. this is a very long discussion, but
really, Sabemos que isso é uma discussão longa. we need to remember that it's the same thing as asking, can someone, because when I say it's a matter of the heart, Mas quando eu it's falo the de quem same. tem a ver com o coração, We can go through the whole ceremony of getting married and so on. nós podemos ir diante de toda a cerimônia de casar e por aí. But what's happening at the level of the heart? Mas o que acontece no nível do coração? Because it's not your partner that completes you. Porque nem é o seu parceiro que lhe completa. Your partner complements you. O seu parceiro é complementar. Exactly. So only God makes you whole, completes you. Apenas Deus é que te completa. É apenas Deus é que te torna completo. And since God knows the heart of man, like the Bible says, Assim que Deus conhece o coração do homem, tal como a Bíblia refere, it has to start there. deve começar ali mesmo. That's why I used to say some time back, marriage is not for non-believers, although non-believers get married, but it's not really for them, because if you're getting married, you're actually acknowledging God, because He is the one who ordained marriage. É por isso que ele dizia antes que o casamento não é para um homem, desculpa, o casamento não é para os crentes, pois quem ordena o casamento é Deus. Marriage is not for non-believers O casamento não é para não crentes, because they don't acknowledge the originator of marriage. pois eles não reconhecem aquele que é o criador do casamento. I could go on, but I think, like I said, Podia thanks for the avançar, question. mas muito obrigado pela pergunta. I really would like to hear what others have to say in this debate. Mas gostaria de ouvir o que os outros também têm para dizer. Are there any more questions about the comeback law? Alguém mais? Any questions, any comments, any thoughts you'd like to share, anything you learned you want to comment on? Alguma coisa que aprenderam e gostaram de comentar sobre a lei de retorno? Algo que gostaram de adicionar? Boa noite. Boa noite, mano Rodrigo. Good evening. Em primeiro lugar, queria saudar a todos os irmãos e ao diácono Emílio, a diaconisa Débora e o irmão Cremildo. I'd like to begin by greeting Deacon Emídio, Deborah, and Cremilde. E dizer que, a princípio, quando vi a questão da irmã Cândida, When Mana Candida posed her question, acreditei que seria uma questão muito complexa e difícil de responder. I believe that it was a complex question and difficult to answer. Mas, após a explicação do But diácono Emílio, after the explanation from Deacon Emídio, ficou tudo bem claro. it is very clear. Pude aprender bastante e I was able to learn a lot, and pretendo levar esses conhecimentos comigo e para a minha relação. Agradeço muito mesmo. I intend to take this information for myself with me and into my relationship. I am really grateful. Muito obrigado. Thank you. Yeah, thank you, Manu.
Yeah, well, God is exalted. What we want is Muito obrigado. understanding. Muito obrigado, Mano Ronaldo. O Deus está exaltado e que eles querem mesmo é o conhecimento. Yeah. Se querem mesmo conhecimento, entendimento, revelation knowledge. Revelação e conhecimento. Okay. Any more? So just one Boa point. noite. Okay. Good evening. Boa noite. Eu queria também partilhar e agradecer a explicação do Diácono Emídio, porque eu divorciei-me durante, posso dizer, 14 anos, sem ter nenhum parceiro assim fixo, mas Deus depois viu alguém para mim, mas I eu want to Mana Casilda. Un momento. So I want to thank Deacon Emidio for the explanation. I am personally divorced. I was divorced for about 14 years and then came along someone. Sim, pode continuar. Obrigada. E a pessoa que me discipulou para eu poder entrar na Assembleia de Deus, And the person who discipled me to get into the church assemblies of God, um senhor português, por acaso é uma família portuguesa, it's a Portuguese family. e então ele sempre me disse, depois do meu divórcio, ele sempre me disse que eu não tinha direito de ter ninguém, porque estou a entrar, se eu tiver alguém, e eu que serei culpada na presença de Deus, e que eu estaria a cometer adultério. So they always told me that I could not remarry because if I did, I would be the one in the wrong and I would be committing adultery. Mas eu agradeço a Deus que se disse que tudo está nos nossos corações. I thank God because you're saying that everything is in our hearts. E agradeço a Deus por ter me arranjado o parceiro que tenho agora. And I thank God for getting someone for me to be married to now. Porque nunca pensei que eu havia de ter alguém por causa da idade. Afinal, a idade não quer dizer nada. So I never thought that I would have someone because of age, but in the end, age has nothing to do with anything. Porque Deus é Deus. Because God is God. Então eu agradeço tanto. Eu agradeço por ter entrado. Eu nunca tinha entrado nesse programa, mas eu agradeço mesmo a Deus por tudo que eu aprendi no dia 2. Okay. So I'm really glad that I came onto this program. I've never joined, but today I did, and I thank God for everything that I've learned today. Amém. Amen. Obrigada. Amen. Muito obrigado, Mana Cacilda Fumo. Estamos todos a aprender. Amém. Obrigada. Yeah. Mas uma So, ressalva, irmão, desculpa. Essa coisa de seguir o coração é uma pauta mundana. Nós devemos seguir a palavra e pedir discernimento ao Espírito Santo, porque o coração é enganoso. Mas eu concordo que às vezes a nossa própria palavra de Deus costuma ser usada contra nós, porque a palavra é poderosa e muitos versículos costumam ser mal interpretados. Eu sinceramente não acho que alguém que foi oprimida no Mana casamento, Casilda, passou por violência Candida, doméstica. Candida, Oh, Candida. sorry again. So briefly, she's of the opinion that following the heart is not right because the heart is deceitful. What we ought to follow is the word of God. Yes. Mhm. E pedir tratamento em oração ao Espírito Santo, porque o coração é enganoso. So we ought to ask the Holy Spirit for guidance because the heart is deceitful. E estar em ambiente assim com irmãos maduros na fé, que admitem que são falhos e não perfeitos, também é muito bom.
And having conversations with people who are in the faith is also a good point to do. It's something good to do as well. Porque é a mesma palavra que vemos pessoas a dizerem emagrece, que vemos pessoas a fazerem coisas absurdas, a pegarem cobras e se picarem, pessoas a jejuarem a ponto de ficar o dia sem comer e perderem a vida, pessoas a não It's the doarem same sangue, word, não aceitarem transfusão. Então, calma. the same word that some people will take and tell you to take up a snake and eat and do some really strange things. So we just need to be careful. Então, acho que precisamos Okay. ter mais conhecimento da teologia, só isso. E eu busco todos os Yeah. dias mais discernimento e conhecimento. Obrigada, irmão. So we need to search more understanding of the theology All right. and get more Cool. understanding. Thank you. I want to clarify something here. Gostaria de clarificar algo. And please listen me clearly, Mana Candida. Por favor, Mana Cândida, está-me a pedir para ouvir claramente. Are you listening? Mana Cândida Mana consegue ouvir, né? Candida, are you listening? Are you there? Perfectly. Thank you, Governor Media. Okay. Yes, I Hear listen. me, loud and clear. Of course, yeah. Okay. I did not say follow your heart. Então, é preciso ouvir que eu não disse para seguir o seu coração. Let me say it again. Deixa-me dizer novamente. And now I'm going to state it. Do not follow your heart. Então, vou referir. Não siga o seu coração. And when I said it's what's in your heart, I didn't mean what you Quando eu have disse, in your heart. quando eu disse que está no seu... Sorry? When I say sorry? When I said it's what's in your heart, I didn't mean what is innately or naturally in your heart. That's Ah, not what I quando eu mean. disse que está no seu coração, não disse que aquilo que está naturalmente no seu coração, não é isso que estava a referir. Remember Matthew 19, it says, Jesus said, Lembra-se de Mateus 19, Jesus it is disse, because their hearts were hard, their hearts were closed. é porque os seus corações estavam fechados. Not closed to love someone or closed, toward a partner or a potential spouse. No, Não fechados para amar alguém ou ou abertos para um potencial cônjuge, não. their hearts were closed towards obedience to God. Os seus corações estavam fechados em relação à obediência para Deus. And you've correctly quoted the Bible. You said the heart is deceitful. That's what the Bible says. E a Mana me referiu corretamente a Bíblia quando diz que os corações são enganosos. É o que a Bíblia diz. And that's why we are talking about the comeback law. É por isso que estamos a falar da lei do retorno. So every time our hearts mislead us, we constantly need to submit our hearts to God. Então, sempre que os nossos corações nos enganam, nós devemos submeter os nossos corações para Deus. Divorce doesn't start when people move away from the home or the house that they have built. Então, o divórcio não começa quando alguém sai da casa ou do lar que eles ergueram. Divorce begins in the heart. O divórcio começa no coração. And I'm going to say something, and please hear the heart of what I'm saying. Então, vou dizer algo, por favor, ouça o que vou falar. In some places, not in our community, not in our church, Em alguns lugares, não exatamente na nossa comunidade e não na nossa igreja, there are some people who are physically married, but spiritually and in the heart, they are divorced already. então há pessoas que estão fisicamente casadas, mas espiritualmente ou no coração estão divorciados.
You know, Jesus said things like, if you so much look at a woman Então, the Jesus wrong diz que way, se você de tal maneira, Jesus diz que se você de tal maneira olha para uma mulher de uma maneira errada, you already committed adultery in your heart. você já está a cometer adultério no seu coração. So remember, you cannot lead, Então, you can lead your heart as God Então, leads you. você pode liderar o seu coração tal como Deus lidera a ti. But you can't lead your heart as you lead your heart because your heart is misleading. Mas tu não podes liderar o seu coração como tu lideras o seu coração, porque o seu coração pode estar a enganar, pode estar a liderar de forma errada. The essence is, where is our heart in terms of God? Então, o essencial é onde está o nosso coração em relação a Deus. Because if we are not aligned to God, Porque se nós não estamos alinhados a Deus, we are split. nós estamos afastados, nós estamos We are separados, divided. We are divided. estamos divididos. Estamos divididos. Yeah. And like eternal separation is just secondary to what if someone who hasn't repented, hasn't come back. That's why I talk about the comeback law. Então, a eterna separação é como se alguém que não tem como voltar. Eternal separation is a result of that, of not coming back. Então, a separação eterna é o resultado disso, não voltar. And yeah, there's so much that could be said in relation to the divorce between a husband and a wife. So what Então, essentially muito pode-se falar, há muito pode-se falar sobre a questão de divórcio entre um marido e mulher. what I'm trying to say Mas o que estou a tentar dizer is that the problem is where the people's hearts are in terms of God. o problema é onde que as pessoas, onde que os corações das pessoas estão em relação a Deus. Amen. I see there's a question in the chat. Há uma questão no chat. Diaconimidio, thank you so much. You're I welcome. understand. I contribute now. Thank Thank you. you. Thank you. Obrigado, Manacane. The question in the chat is, for us to prevent divorce, what are the basic principles to repair a broken relationship? This is a nice question. Então, por forma a que nós possamos evitar o divórcio, quais são os princípios básicos para reparar um relacionamento quebrantado? This is really about the comeback strategies, right? Isto tem um pouco a ver com as estratégias de retorno, Because that's what it means to repair a broken relationship. porque é isso que significa estar a reparar um relacionamento quebrado. This question really is asking, what are the comeback strategies? Really, that's what it's asking. Então, essa pergunta é: quais é que são as estratégias de retorno que podem ser usadas aí? Because in a marriage where there are no comeback strategies, the people don't work at it, and so it may end up in a separation and a divorce. Então, num casamento em que não há estratégia de retorno, as pessoas que estão lá, elas podem acabar, a relação pode acabar em separação ou em divórcio. If you don't work at your marriage, there's no one else who will do that for you. Se você não estiver a trabalhar ou operar no seu casamento, não há ninguém que irá fazer para si. In the words of Brother Bukosi. As palavras do irmão Bucoso. Right, and also there's an author who says the same thing, and that's absolutely true. Existe um artigo também que diz a mesma coisa, que é verdadeiro. Yeah. So would anyone like to comment about this question? Alguém gostaria de comentar sobre esta questão?
I really appreciate it when it's an interaction and not a lesson, as it were, where one person talks. It's great to hear others. É bom quando a gente consegue ouvir os outros, quando há interação, e não ser só uma única pessoa estar a falar. Deaconess D, I think Deaconess D had something to say. A Okay. question. Yes, I did, sweetheart, but I please forgot. go ahead. Okay. Opa, When I ela tinha remember, I'll come esquecido. back. Thank you. Okay. All right. Any thoughts? Algum Any pensamento? more questions? What do Mais you think? questões? Okay, que maybe acha? give us examples of your comeback strategies in your marriage that you Calhar apply. possa dar, calhar possa dar exemplo das suas leis de retorno que estás a aplicar no seu casamento, que nós possamos talvez, que possa talvez partilhar. Okay, I think I'd like to have a go at this. Yeah. So one thing that we all know in any relationship that is important Uma coisa que todos nós sabemos no relacionamento que é importante is the use of communication. é o uso da comunicação. I don't know how many of us know about love languages Não sei or quantos de nós sabemos sobre eh, love language, A linguagem de linguagem do amor. amor. Yeah. yeah, Linguagem de amor. and there's also something called language of apology. Existe algo também que é chamado de linguagens de desculpa, Yeah. de Yeah. pedido de desculpa. Yeah. So if it's a relationship that I care for, Então, I se é um will relacionamento give que eu me of preocupo, myself. I will give of myself. eu posso dar de mim mesmo. I will want it to work. Eu hei de querer que esse relacionamento opere. So I will inquire, I will communicate, I will ask questions, Eu irei comunicar, eu irei fazer perguntas. and I will not assume. E não irei assumir. And so if I want to prevent divorce or diversion of a vision, Se eu quero evitar divórcio ou diversion, desvio de ideias, it would be wise of me to communicate with the person that I'm relating with. será sábio para mim eu estar a comunicar com a pessoa com quem eu estou a relacionar. In this case, as a married woman, my husband. Neste caso, como uma senhora casada, será com seu esposo. If you're not married, it's your fiance, because Se você não está ideally the idea casado, is to get married. se você não está casado, pode ter com seu noivo ou noiva com quem So planeia casar. I think the starting point is communication, Eu creio que o ponto de partida é a comunicação. and communication entails a whole lot of different things. E comunicação, ela agrega muito mais coisas, muitas coisas diferentes. It's not just in words. Não é só apenas em palavras. It's how Emilio always says to me, for those of you who don't know, Emilio is my husband. Para quem não sabe, o diácono Emílio é esposo da diaconisa Débora. So he usually says to me, "You're talking again with your eyes." Então, eles muitas vezes dizem, oh, já estás a começar a falar de novo com seus olhos. So I communicate with my eyes many times, and he Então, gets the comunica message. muitas vezes com os olhos, muitas vezes.
And he understands the message. E ele entende a mensagem. So I don't always use words. I don't, sorry. I don't always use words. Não usa sempre palavras, But a message is communicated nonetheless. mas a mensagem é comunicada mesmo assim. So in communication, remember there are different ways of passing on a message. The point is Então, you na, have to be clear. então, na comunicação, existem várias maneiras de apresentar a mensagem. O importante é que você deva haver clareza na apresentação da mensagem. Okay, thank you. I'll stop there. All right, thank you. Yeah, that's good. One of the things that I thought about I think we've got about 5 minutes before we wrap up. But Então, acho que one of temos the 5 things minutos para terminar. Uma das coisas, concerning this question, for us to prevent e divorce, what are the basic principles to repair a broken relationship? uma dessas, de acordo com essa questão apresentada pelo irmão Bucoso, de como reparar um relacionamento quebrado, In order to prevent divorce. So I think de forma a evitar o divórcio. I think the aim, obviously, preventing divorce is good when you recognize that the relationship is broken. Então, uma das coisas que é importante de prevenir o casamento é quando você reconhece que algo não está bem. And incidentally, or by the way, Ou, incidentalmente, por exemplo, a relationship is broken because we as a people are broken. então o relacionamento é quebrado porque nós como pessoas também somos também quebrados ou quebrantados. This is why we must return to God. É por isso que é importante que nós voltemos para Deus. He says, the word David says in Psalm 51, a broken and a contrite heart, you will not Então, reject or overlook. David diz em Salmo 51 que coração quebrantado não irá, You will not reject. não irá rejeitar. Right? And so a relationship may end up being broken because we are broken people. We just need to recognize that. Então, relacionamento pode quebrar porque nós somos pessoas quebrantadas. Então, nós temos que reconhecer isso. We live in a fallen world. Nós vivemos no mundo caído. And we have a great need for God first, before we have a great need for a spouse. Então, nós temos que ter uma grande necessidade por Deus em primeiro lugar. Antes, nós temos uma grande necessidade pelo nosso cônjuge. And it's a mistake to think that a spouse will help you to be together again. É erro pensar que cônjuge poderá ajudar a que vocês estejam novamente juntos. Like I said, it starts with God. Tal como disse, começa com Deus. And so it's always, I like to look at it from a different dimension. Rather than to try and repair relationship to avoid divorce, I would want to repair relationship to enhance the relationship, to enrich the relationship. Yeah, I would like to repair the broken relationship, to enrich the relationship. Eu gostaria de reparar estar a reparar relacionamento quebrantado para enriquecer o relacionamento. Yes. So we don't like, remember the plane, right? The plane do avião, né? has to constantly go back to the route. O
avião deve sempre voltar para a sua rota. So the plane doesn't try to go back to the route, not to avoid Ela getting não, lost, ela não tenta voltar para a rota para evitar qualquer perda, not to avoid getting lost, não para evitar ficar perdida, but to get to its destination. That's why you constantly go mas, back. mas para chegar ao seu destino. É por isso que ela sempre volta para a sua rota. Right? The objective is the destination. Então, o objetivo é o destino. Yeah. Anyway, I thought I would comment on that. I think the strategies will look throughout the year. See, there's another question here. What is your take on long distance relationships? Então, uma última pergunta aqui. Qual é a sua opinião sobre relacionamentos, pessoas que estão distantes? It's a good question. I think we've talked about it before. De fato, é uma boa pergunta e acho que até tínhamos falado sobre isso antes. Any takers? Alguém quer ajudar? Let me give it a try. Good evening, everyone. Evening. Welcome, Brother John. Thank you. Oh, I was waiting to hear from you. Estávamos esperando você, irmão John. Yeah. Maybe let me just start with divorce. Thank you for the clarifications you gave on the divorce. Então, muito obrigado pela clarificação que foi partilhada sobre o divórcio. What I've realized about divorce cases is that they are all unique. O que eu percebi sobre o divórcio é que eles todos são únicos. So it's difficult to give a very general advice unless you go deep into the particular case. É difícil dar uma referência geral, a não ser que a gente vá a um caso particular. Yeah, so oftentimes when people ask these questions, they want a specific response, but it's not very possible until you know the specific. There's really no general answer to divorce questions except the unique situations are known. You know? Então, não é fácil encontrar uma resposta geral, a não ser que, em situações específicas. Okay, so for long distance relationships, I would say that the relationship can start long distance, but for it to really, if it's a relationship that is worth the while, it has to become short distance at some point. Então, o relacionamento de distância pode ocorrer, mas é importante que. Sorry, the last part you mentioned. It can start as a long distance, but if it really has to be a meaningful relationship, it has to become short distance. You have to come together at a point. Ok. Então, o relacionamento pode começar como sendo um relacionamento distante, mas ele depois ele depois no final tem que se tornar como sendo um relacionamento em que as pessoas estejam próximas. Because there are a billion things you can't know about a person from a distance. Just impossible. You can't. There are billions, sorry. There are so many things you cannot know about somebody from a distance. It's just not possible. Então é impossível você saber muitas coisas sobre uma pessoa que está distante. É impossível saber. I mean, imagine what Deaconess Deborah was saying about her talking with her eyes and the husband seeing that and understanding that. How do you do that from a distance? Por exemplo, o exemplo que foi dado pela diaconisa D sobre estar a falar com o esposo através dos olhos. Como é que seria possível essa comunicação estando numa relação distante? Yeah, so I think a relationship can start this from a distance, but I wouldn't do anything serious with a distant relationship. I wouldn't go to a serious distance I wouldn't go to a serious commitment level from a distance.
Então, o relacionamento pode começar de forma distante, sendo distante, mas não ia levar, não ia ter um comprometimento sério, né, no relacionamento distante. Yeah, because to enter into a marriage commitment, there are a lot more things you need to know about a person before saying yes. Então, quando você está a querer entrar num casamento, há muitas coisas que você deve fazer ou conhecer antes de tomar a decisão de dizer sim. So this is my opinion. I'm speaking as a man, not as a doctrine. This is just a human opinion. Então, ele aqui está a usar, está falando como homem, não como uma doutrina. Okay, thank you. Muito obrigado. Thank you, Brother John. In Obrigado, full Marcelo. agreement. Plenamente de acordo. In full agreement. In fact, just being straight up, my relationship, my courtship began long distance. Então, por exemplo, por caso dele, o relacionamento com a esposa, né? O cortejo com a esposa começou quando eles estavam distantes. I've been married for 15 years. Agora estão casados já há 15 anos. And, you know, my pastor back then, when I told him I've started my courtship long distance, Então, o pastor, na altura, quando ele disse ao pastor que ele estava a iniciar um cortejo de longa distância, can you guess what he said to me? imaginem o que ele disse. He said, "You're not in a relationship." Você não está num relacionamento. All right. So that's pretty much sums it up. Yeah. Right. That's the summary of this matter. Então, isso é como se fosse um sumário desse assunto. So desse I'm tema. not saying that it's not possible, because look at me and my wife. We're here today. We were in Não a está a dizer, 1-year courtship. não estou a dizer que Long não é distance. possível. Veja, ele e a esposa, eles estiveram cerca de 1 ano em cortejo. But it's difficult, Mas é difícil. right? There's a lot of guesswork that happens. Há muitas guesswork. Yeah, muita Há adivinha. muita adivinha que ocorre. Yeah. Muitas So, I dúvidas. mean, muitas questões. yeah, we can talk about it some more, but it's better to have an in-person relationship, if you will. Nós queremos falar sobre isso, mas de fato é sempre melhor ter um relacionamento em pessoa, se é possível. And I want to make a point here. Back then, social media wasn't as strong as it is today. E eu queria pôr um ponto aqui, que na altura as redes sociais não eram tão fortes como são hoje. And what I want to say is, don't be fooled. Do not think that social media will help you have a strong relationship. It won't. Então, não seja enganado, não pense que as redes sociais irão permitir que vocês tenham um relacionamento forte. Não é verdade, não irá ajudar. Social media has never helped anyone to know people better. Redes sociais nunca ajudaram ninguém a conhecer as pessoas de forma melhor. So if it's possible, have an in-person relationship rather than long distance. Então, se That- possível, tenham um relacionamento presencial, né, do que um relacionamento distante. Yeah. Okay, we've come to the end. Thank you for that question. Like I said, for many things we've had to cover them very basically on the surface, because we are always limited by time. But thank you so much. Então, queremos agradecer. Muitas coisas tivemos que cobrir porque temos o tempo limitado, mas muito obrigado. And we hope to see you next month. Espero voltarmos a avistarmos no próximo mês. And we are going to look at the first comeback strategy.
in the Mhm. Iremos ver o primeiro retorno de estratégia in the marriage jurisdiction. na jurisdição do casamento. Exactly. Thank you so much. And I'm going to ask Deaconess Deborah if you could please pray so we could close this meeting. Então vamos pedir a Diaconisa D para orar, para fechar este culto. Diaconisa Deborah. All right. Thank you again. Thanks for the message for today. Thank you, Grimeldo, Deacon Grimeldo, for translating. Let's pray. And Muito thank obrigado. you everyone for coming on. Obrigado a todos. Obrigado a todos. All right, let's pray. Dear Heavenly Father, we just want to thank you for you are good and you are faithful. Your love endures forever. Father, I thank you for every person that was able to join us tonight. I pray, Father, a special blessing upon their lives. I pray, Father, that as they seek knowledge and understanding, as they seek revelation knowledge, Father, that you will grant it to them. Father, the questions that they have, I pray that your Holy Spirit ministers to them even tonight to guide them, to answer the questions, to lead them, to help us, that they may have the answers to the questions that are in their hearts. Father, I pray even for breakthroughs for those that are seeking your hand. I pray, Father, for your comfort for the brokenhearted. I pray, Father, for solutions to every situation that we may all be facing. And Lord, I pray above all that you continue to show us how we may come back to your kingdom, how we may come back to the relationships that you have given us, even family that we may have walked away from. Father, I pray that you may set us as examples to those that surround us. And I pray, Father, that you begin the work with us in the name of Jesus as we desire to please you and to honor you. I thank you, Lord, for your grace, and I pray that as we rest tonight, that you watch over each one of us, that your angels dispatched just for us in Jesus' name. Lord, I thank you. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Thank you, everyone, and have a good night. Amen. Amen.